Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero abrir hoje esse vídeo pedindo a Jesus Cristo a graça de poder perdoar as pessoas que nos ofendem. E convidando também a quem está assistindo, se você tem alguém que você tem alguma diferença, perdoe. Porque o perdão vai fazer bem para a gente. Não é para a pessoa que a gente perdoa, que nos ofendeu. E todos os dias as pessoas ofendem alguém. Mas eu vou ler aqui um texto da carta de São Pedro, a primeira, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Portanto, rejeita toda a maldade, toda a mentira, toda a forma de hipocrisia, inveja, toda difamação. Como criança recém-nascida, deseja o leite espiritual puro da palavra para crescer como esta para a salvação. Se é que vocês já provaram que o Senhor é bom, aproxima-se do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens que escolheram, preciosa diante de Deus. O mesmo modo, vocês também entram como pedra viva na construção de uma casa espiritual, formando um sacerdote santo, oferecendo sacrifício espiritual agradável a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois a Escritura se lê: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, que os pedra própria, neles não, quem se apoia nela não ficará, não fracassará. Para vocês, vocês que acreditam, ela será preciosa, mas para os que não acreditam, é a pedra que os construtores rejeitaram e tornou-se agora a pedra angular, pedra de tropeço, uma rocha, um precipício. Eles tropeçam porque não acreditaram na palavra. Este era o destino deles, mas vocês não. Vocês são geração escolhida, sacerdote real, nação santa, povo adquirido por Deus, para proclamar as maravilhas daquele que o chamou, das trevas para a luz. Maravilhosos vocês, que antes não eram povos, mas agora são povos de Deus. Vocês não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Carta de São Pedro, eu falei outro dia aqui, ela é muito boa. Essa carta, ela deve ter sido escrita no final do século, quando Pedro já tinha sido martirizado. Alguns historiadores dizem que foi João que escreveu. Se João é Marcos Evangelista, né? Que o nome dele era João. Mas vamos ficar aqui um pouco, meditar sobre essa palavra. Jesus, ele mesmo se fez. Eu sou a pedra angular que os construtores rejeitaram. Porque aquele povo que esperava Jesus, eles esperavam. Mas quando ele chegou, eles não acreditaram. Por que não acreditaram? Porque eles tinham uma ilusão, uma opinião formada. Eles eram donos de Deus, que Deus estava fazendo toda a vontade deles. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós não estamos num tempo diferente. É tanta gente que se apodera de Deus e se faz dono, que parece brincadeira. Primeiro lotearam a terra. Né? A terra pertence a Deus, não é de ninguém. Mas hoje, alguns que têm grandes latifundiários, é dono da terra e outros não têm onde trabalhar. E
depois nós temos o céu. E Jesus fala no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, sobre isso. Fala, vocês fecham as portas do céu, não entra e não deixa os outros entrar. E aqui, a carta de São Pedro, essas cartas são 7 cartas chamadas cartas católicas. São 2 de Pedro, 3 de João, 1 de Tiago e 1 de Judas, Judas Tadeu. Então são 7 cartas chamadas de cartas católicas. É porque essas cartas foram escritas bem depois que todos eles já tinham sido sacrificados. Elas foram escritas aí, algumas no final do 1º século e outras no começo do século. Então, quando foram a montar a Bíblia, né, por volta do 4º século, então juntou todos os documentos do Antigo Testamento e 27 livros do Novo. O Antigo Testamento conta toda a história do povo de Deus, como se deu e como aconteceu. E o Novo, o centro do Novo Testamento, é o próprio Jesus Cristo. Porque o Antigo já vinha preparando o caminho para a vinda do Senhor. Todos, nós vamos ver nos profetas. Quando se fala de Nossa Senhora, também já vem tendo uma figura no Antigo Testamento. E aí nós vamos deparar com muitas pessoas que representam Maria ainda no Antigo Testamento. E o novo centro é Jesus. Jesus é o rei, é o príncipe da paz, é o príncipe do amor. Mas com tudo isso, com a bondade e a misericórdia de Jesus, eu quero convidar a todos para olhar com os olhos de misericórdia para o povo do Rio Grande do Sul. Rezarmos aqueles que não podem oferecer nada, pelo menos na sua oração por aquelas pessoas que perderam tudo. O nosso primeiro parco que passou por aqui, ele falava uma coisa, olha gente, Deus perdoa sempre, o homem de vez em quando, e a natureza se vinga. A culpa é daquele povo que perdeu tudo? Não. De outros que fizeram, que danificaram a natureza, e a natureza agora se vinga. Não temos armas. Contra a natureza não existe arma para combater. Porque a natureza obedece uma regra que Deus colocou logo que fez. Deus não está conduzindo a natureza agora. Moisés, quando passava o bastão para Josué, deu a instrução para aquele povo e todos eles afirmavam que concordavam com o que ele dizia. Ele falou, vocês fiquem no caminho do Senhor, não se desviem para a direita e nem para a esquerda. Enquanto vocês obedecerem ao Senhor, vocês estão embaixo da graça. No momento que vocês saírem, vocês vão enfrentar a desgraça. Então Moisés deixa essa palavra para aquele povo. Jesus veio com a outra missão, salvar o mundo, salvar a todos. Mas se na época dele, ele conseguiu salvar uns poucos, mas ele deixou um grupo de pessoas para levar a palavra dele a todos os cantos. Para nós aqui, por exemplo, outro dia eu errei aqui no século, né? Para nós, os primeiros missionários jesuítas chegaram no Brasil no século XVI. O Brasil foi descoberto em 1500. Os jesuítas chegaram em São Paulo e no Rio de Janeiro. São Paulo, a primeira missão foi em Piratininga. No Nordeste vieram alguns franciscanos da Alemanha. Santa Catarina, também franciscano. No Rio Grande do Sul, em Santa Maria, um cidadão italiano, que eu já li a imigração italiana, ele veio primeiro do que o pessoal da imigração, então ele estava bem estabelecido, ele mandou trazer 2 padres palotinos da Itália para o Rio Grande do Sul, por conta própria. E esses 2 padres
assim que chegaram, começaram a celebrar o santo sacrifício, que o povo era acostumado lá, mas também não perderam tempo, já montaram um seminário, começaram a ordenar padres, e foi um dos estados que teve o primeiro a ter bastante sacerdote, foi o Rio Grande do Sul. E os outros que dependiam das congregações, o Nordeste mesmo teve muito mais crença popular por muitos e muitos anos do que a igreja em si. Antônio Conselheiro, Manuel da Nóbrega, esses homens foram grandes missionários que ajudaram muito. E o Nordeste existiu muito a chamada devoção popular aos santos, São Sebastião, São João, São Pedro, Santo Antônio. Então, a gente não escutava falar em Deus. O padre Cícero do Juazeiro, que fez aniversário esse ano, 175 anos, foi um grande profeta, não só um padre, um grande profeta, mas fizeram alguma coisa contra ele que acabaram com a vida e ele morreu sem saber. Agora está em processo de beatificação. O Papa Francisco reconheceu a história e ele está. Eu li o livro de um padre que ficou aqui em Deodá por mais de 10 anos. Aí a família mandou ele escrever um livro que eles publicavam. Só que ele não escreveu só a história dele, ele escreveu a história da imigração italiana, cujos vô dele veio nessa imigração, que foi o padre Valmor. Ficou mais de 10 anos em Deodato. É fantástico o livro dele. O primeiro livro que eu vi uma citação do padre Cícero. Agora, vai no Nordeste falar que o padre Cícero não é santo. Agora que a igreja reconheceu e que ele está em processo de beatificação. Mas para os nordestinos, o padre Cícero é santo e acabou. É como nós olhamos para a história de João Paulo II. A igreja não demorou muito a canonizar. Mas estava estampado. Quando ele veio a óbito, todo mundo já tinha o homem como santo. Então, graças a Deus, foi reconhecido cedo. Mas vamos retomar aqui o que diz na carta de São Pedro. Aquele povo estava sendo agredido. A maioria deles era escravo e ele estava sendo agredido. E essa carta aqui é escrita para ajudar eles a não perder a fé, se manter. Porque os nativos da localidade agrediam, taxava eles de invasor, taxava eles de morto de fome. E aqui eles o escritor coloca, né? Aí fica como se fosse Pedro, mas Pedro já tinha... É dedicado, as duas cartas é dedicada a São Pedro. As duas são maravilhosas. A pedra angular. Você que acredita, esta pedra é maravilhosa, que é Jesus Cristo. Mas para outros é a pedra de tropeço. E em outra passagem diz: quem se jogar sobre essa pedra se esmagalhará. E sobre quem ela cair, fica esmigalhado. E são muitos os que tu peça, porque não acredita na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não está vindo por alguém que ele queria ouvir daquela pessoa. Nós temos esse hábito. Olha, se for um amigo meu ou uma pessoa que eu gosto dela vir falar, eu acredito. Mas se não for, eu não acredito. Mas a palavra de Deus, ela toca o nosso coração. De tal forma que a gente sente. E a palavra é alimento. É conforto para alguém que está agonizando, é conforto para alguém que está desesperado. Tudo depende de quem vai levar esse conforto. Porque eu já vi alguém que vai visitar um doente e quando chega lá, olha para ele e fala assim: tu vai morrer, rapaz. Isso não é conforto. Então, mesmo a gente sabendo, quando a gente visita, eu fiz muita pastoral hospitalar, e chegava, via que ali não tinha mais jeito, mas a gente tem que animar a pessoa, rezar com eles,
na medida se eles ainda podem, porque alguns já nem podem mais. Chamar o padre para levar a comunhão, isso qualquer pessoa pode fazer, não precisa ser nem parente para levar para dar a unção dos enfermos, levar a comunhão para o doente, tudo isso é gesto. Mas olhando para o Rio Grande do Sul, nesse momento, umas quantas cidades que as pessoas perderam tudo, até ontem já contava com 60 pessoas que tinham morrido e outro tanto desaparecido. A maioria perderam tudo. Vi um senhor de idade dizendo: eu só tinha essa casa aí, era tudo que eu tinha, acabou. Um comerciante que disse que tinha 2 comércios, perdeu tudo. Uma senhora já de idade caçando uns amigos, que parece que morreram. Mas eu achei interessante, e falaram para ela: e a senhora como é que está? Ela falou assim: eu perdi tudo, perdi meus amigos, mas eu estou viva. Ou seja, aquela senhora é uma senhora que acredita em Deus. Eu estou viva, a vida é preciosa. Então vamos rezar por eles. Quem pode ajudar, ajude de outra forma. Eu não me meto com isso, que eu não tenho não sou tipo de pessoa de fazer organização quando se trata de coisa financeira. Mas rezar a gente pode. E os que podem ajudar financeiramente, ajuda aquelas pessoas, porque eles perderam tudo. 3 cidades praticamente desapareceu. Aí não foi porque Deus quis, não é a natureza que anda inflamada. A natureza foi muito judiada e ainda está sendo. Nós estamos vendo aqui agora, esses poucos tempos, o Cerrado sul-mato-grossense, desmataram um tanto que é exagerado. São pessoas, a gente não sabe se é mesmo porque eles querem produzir ou desobedecendo a lei por um capricho, porque é rico, pode fazer isso. Aí, enquanto só que o forte daqui é o cerrado, desmata, aí que a natureza vem e se vinga, como está se vingando no Rio Grande do Sul. E quem é o culpado? Ninguém sabe, não tem culpado. E as pessoas que viveram tantos tempos ali, pessoas que trabalharam a vida inteira para construir uma casinha e perderam tudo. Tem família que não sobrou nada, e fora os que perderam parentes, né? Famílias. Então vamos rezar por essas pessoas. A sua oração vale muito. São Tiago, no capítulo 5, diz assim: gente, Elias era um homem como nós, sujeito ao pecado, mas rezou a Deus para que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu. O profeta Elias fez esse pedido, não choveu. Depois disso, ele pediu a Deus de novo e a chuva caiu em abundância. Então, São Tiago faz essa comparação. Diz: se alguém está doente, rezem. Se precisa de animar, se precisa de remédio, chama o presbítero da igreja, que esse ungirá com o óleo e ele ficará são. Se tiver pecado, perdoa os pecados e ele ficará são. E aquele que desvia um irmão do caminho do pecado, a seu favor, apaga uma montanha do pecado. Rezar também pelas pessoas que estão em dificuldade. Dificuldade maior do que aquele povo estão passando agora não é brincadeira. Então vamos rezar por eles. A gente não pode dar nada, vamos rezar. Os que podem, dê a sua ajuda da medida que você pode. Tem muitas pessoas que podem. Abra o seu coração. E eu peço encarecidamente nesta manhã as pessoas que têm dificuldade de perdoar a quem ofendeu. Escute a palavra de Deus, escute a experiência, porque eu fiz essa experiência, eu faço. Eu sou ofendido agora mesmo, estou sendo ofendido amargamente por causa desse canal que eu estou começando. O canal nem está funcionando ainda, mas eu estou sendo agredido por pessoas. E daí? Eu vou parar? Não, eu vou perdoar, porque essas pessoas, Jesus na cruz disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Eu vou perdoar porque eles não sabem o que faz.
São pessoas que não aprenderam outra coisa a não ser a maldade, o que nós acabamos de ler aqui. Não sejam hipócritas, não sejam difamadores, não difame as outras pessoas. Esse canal aqui não é para isso. Esse canal aqui é para botar as pessoas para cima, é para ajudar as pessoas que estão desanimadas. Eu falei que não ia pedir nada, mas no momento, numa situação que eu vejo o pessoal do Rio Grande do Sul, né? Eu sou nordestino, sei, sofremos muito com a seca, mas 2 anos agora atrás, eu nunca tinha visto o Nordeste se acabando em água. O Rio Grande do Sul, se eu não estou enganado, estava com 2 anos sem colheita, seca. Agora vem a chuva, arrasa tudo. Vamos rezar por aquele povo. E quem pode ajudar financeiramente, deve ter muitas empresas responsáveis por recolher. Ajudem, gente. A partilha, já começa João Batista falando dessa partilha, Jesus. Depois nós temos tantos outros santos que fizeram questão de ser aquilo, trabalhar somente com a partilha. Santa Teresa de Calcutá não tinha nada, mas ela foi uma guerreira em ajudar as pessoas, dando o que não tinha, tirando, pedindo de uns e dando para outros, e não podia ver uma pessoa morrer, não importava se era católico, não importava se era muçulmano, não importava se era hinduano, que ela dizia, mas esse aí é hinduano ou muçulmano, ela falou, não importa. O que me importa é que eu não posso dar nada para ele, mas pelo menos ele vai ter uma morte digna. Então acolhia pessoas doentes, catada na rua, crianças desamparadas, ia atrás dos recursos. Os médicos muitas das vezes não queriam ir, mas ia, ela chegava, fazia uma parafernália perto deles, que eles acabavam liberando a ambulância para ir pegar os doentes na rua. Por quê? Porque ela era uma mulher de Deus. O bispo, a princípio, não queria, depois não teve jeito, foi obrigado a dizer não, a irmã tem que ajudar ela. E se tornou-se hoje mundial, né? Em todas as cidades grandes tem as irmãs de Calcutá. E elas vão justamente nas favelas, no lugar mais pobre, para ajudar aquelas pessoas. A gente sabe que está acontecendo em muito lugar, mas esse dia agora é no Rio Grande do Sul. Vamos voltar nossas orações para aquelas pessoas e os que podem ajudar financeiramente, com alimento, com outras coisas, porque as prefeituras sozinhas não aguentam, o Estado sozinho não dá conta, né? Na época da política eles fazem tudo, mas depois que se elege vai descobrir que não é porque não quer, porque não tem condições mesmo de resolver todos os problemas. E no momento desse é momento de todo mundo dar as mãos e ajudar. E eu garanto para vocês que Deus se alegra com esse tipo de ação. Essa é a ação que Deus se alegra. É ver os filhos dele. Jesus fica feliz ver os irmãos dele se organizando para rezar pelas pessoas necessitadas e outros contribuindo com aquilo que tem. É maravilhoso, como diz aqui. E ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram. E ele diz, e aqui no texto diz, e vocês também são pedras preciosas que vão ajudar a construir um edifício espiritual. Vocês que crê. Para os que não crê, não é eu que estou dizendo, diz aqui. Ele é a pedra de tropeço. Tropeço é aqueles que tropeçam na pedra angular, que é Jesus, que não acredita na palavra do Senhor, mas todas as profecias feitas por ele, todas as profecias feitas no Apocalipse, boa parte está se cumprindo. Hoje nós estamos vivendo ainda profecia do profeta Isaías que está sendo cumprida hoje, no nosso tempo. Então,
As profecias é para alertar as pessoas para se precaver e não atrair maldade e desgraça para a nossa vida. Mas diz algo que isso aí não sabe o que está dizendo, vamos obedecer não. Então, quem não obedece, quem despreza a palavra de Deus, quem despreza Jesus Cristo, que é o Salvador da humanidade, quem despreza o Espírito Santo, que é quem move, não é somente... Alguém pensa que o Espírito só está movendo coisas na igreja, não. O Espírito Santo move o mundo quando esse mundo é saudável. Agora, quando é bagunçado, quando é as cabeças afantasiadas que estão conduzindo, ele não vai ajudar. Mas quando é num caso desse, como um caso de união para o bem de todos, para o bem dos que estão sofrendo, o Espírito Santo está no meio, movendo você que se compadeceu daqueles irmãos, daquelas irmãs que estão sofrendo, pessoas de idade que perderam tudo. Talvez não tenha parente, agora não tem onde morar. Tudo, não é sua casa. Tudo, não sobrou nada. Trabalhar tantos anos e de repente fica sem nada. Temos que nos compadecer e aprender a perdoar. Primeiro, perdoe as pessoas que te ofendem. Quem vai sair ganhando é você. Seu coração vai ter saúde, a sua mente também, sua alma vai ficar alegre, o seu espírito se enche de entusiasmo. Não se preocupe. Deixa aqueles que ofendem, eles sempre vão. É a função deles, como diz aqui. Eles não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus. Então, eles vão receber o que merecem. Não vamos querer fazer parte disso. Vamos perdoar essas pessoas, como diz o Senhor, porque eles não sabem o que fazem. O perdão é um milagre que você próprio pode fazer para você mesmo. Porque através do perdão, Jesus opera verdadeiro milagre na tua vida. Você perdoa uma pessoa que te magoou, o Senhor não vai curar somente aquela ferida, não. No momento que você perdoa de coração, Ele vai abrir o horizonte dentro de você. Ele começa a ver que você é alguém que precisa e merece. E que de uma certa forma, porque não se divulga a palavra de Deus só com palavra, não. Através do nosso gesto, através da nossa ação, é uma forma maravilhosa de divulgar a palavra de Deus. Eu uso a palavra porque eu nunca tive a oportunidade de ajudar de outro jeito. Quando tive, eu sempre ajudei. Já fizemos um mutirão para ajudar pessoas. Mas hoje está muito difícil. E de modo particular, depois do coronavírus, parece que as pessoas tomaram raiva de Deus. E é uma profecia. O coronavírus é o começo de uma profecia do Apocalipse. Mas não é Deus o culpado. A profecia era para ser evitada. Mas e as mentes malignas que planejaram tudo isso, que fizeram? Todo mundo sabe que não foi uma coisa que apareceu do nada. Foi feito, foi criado. E pegou os 4 cantos do planeta. E me parece que as pessoas culpam Deus. Vamos rezar? Não é só rezar. Eu não sou fanático, como alguém pode pensar, não. Tenho nada a ver com fanatismo. Eu creio em Jesus Cristo, isso é de verdade. Mas não sou fanático por nada, não. Agora, eu estudo as profecias, estudo a história, tanto da igreja como do Antigo Testamento, como que era, como que Deus, o povo se movia, se locomovia através da palavra de Deus. E quando eles obedeciam a Deus, eles eram beneficiados, a colheita deles era abundante. E quando eles desprezavam a Deus, Deus entregava eles a quem? Aos inimigos, aos adversários, que foram escravizados muitas e muitas vezes. E cada vez que eles eram exilados,
era no mínimo 40 anos para eles poderem se libertar. Isso aconteceu muito no Antigo Testamento. O que eu prometi que eu vou trazer ainda aqui, mas o meu canal ainda está emperrado, né? Está me faltando 12 assinaturas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um ótimo final de semana a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.